Eu vou contar uma história hoje, a história do PISA, que foi compartilhada, então, entre algumas pessoas, dentre elas o professor Aníbal, eu e o professor Adelino, em particular, uma de sistema de produção que foi gerada pela URGS sob demanda do Ministério. Nós estamos falando dos anos aí 2007, 2008, quando a UFPE tem um protagonismo bastante importante em sistemas integrados de produção agropecuária, de trabalhos que começaram ainda na década de 90, liderados pela UFPE, chamaram a atenção do Ministério da Agricultura, nesses anos de 2007 e 2008, para que propusesse uma forma de produção de alimentos que não focasse especificamente certificações dos produtos, como, por exemplo, café, maçã, abacaxi, banana, carne, como era até então toda a lógica do Ministério da eles queriam algo diferente e nos desafiar a olhar de sistema e não de produto. Isso, então, que se pensasse sistemas sustentáveis, com certificações que fossem e não de produto. Isso era original e desafiador na época que fez se juntar. Eu diria assim que o que nós temos hoje de ter uma sustentabilidade em relação ao ambiente, em relação à segurança, isso já vem acontecendo há muitos anos. Isso já está sendo pensado também há alguns anos. E o PISA já vinha, digamos assim, desse caldo de cultura desde os anos 90, começando com conservação do solo como temática, como plantio direto. Depois essas coisas evoluem para estoque de carbono, mas estão todos numa linha de um contínuo. E eu vou falar para vocês, né, um pouco, essencialmente, né, a partir de demandas recentes, mas fazer. E o PISA, ele é, fazendo um resumo, um quebra-cabeça, né, em nível sistêmico, uma visão holística, né, de intervenções técnicas que vão na mesma direção de aumento de produtividade, competitividade, com diminuição do uso de insumos e de energia, e não somente mitigação de pais, mas recuperação, né, de passivos que normalmente o pessoal urbano tem provocado. Então, isso significa uma inversão, né, do meio rural em ser problema para o ambiente, uma reversão em que o PIS, o ambiente rural, né, para os problemas. Que problemas são esses? Com esse relatório, né, que é um relatório do Banco Mundial, que debate com
como se criar um futuro sustentável, né? Para então aqui é uma reflexão, né? Portanto global, qual guardem depois esses números. Aumentar em 56% a atender as expectativas do crescimento populacional. Vocês têm ouvido muito isso, imagino que já tenham ouvido isso, com certeza, né? Mas talvez não da responsabilidade que recai sobre nós, né, que trabalhamos com produção de alimentos, e a revolução que isso significa em muito pouco tempo uma produção de alimentos isso significa 56%, tá? Não é simples. E aqui você tem já coisas novas dessas demandas, né? Que antes do eixo é informado que para produzir essa quantidade, se nós seguíssemos as formas atuais de produção de alimentos, nós precisamos mais 600 milhões de hectares no mundo, o que equivale a 2 Índias, né, para fazer essa necessária. E, obviamente, que a gente não pode, né, e não deve fazer escolhas para compor esse aumento de alimento necessário. E terceiro, né, se não bastasse isso, a gente tem que produzir mais sem aumentar áreas, né? Nós ainda temos que sem aumentar novas áreas, os impactos ambientais aqui ilustrado como emissão de CO2 equivalente por unidade de produção de alimento. Então, essas são situações. Aqui elas estão quantificadas. E a pergunta que todos devemos pensar, e vocês, como estudantes, no final dos seus cursos, né, e com a responsabilidade que tem sobre uma profissão que está envolvida com a produção de alimentos, é como é que se joga esse jogo. Aonde eu estou nisso? Né? Existem que técnicas estão disponíveis, o que eu posso fazer como profissional e como pessoa nisso tudo. Tem gente que acha que parando de comer carne, ela está jogando isso para contribuindo. Tem gente que acha que plantio direto está contribuindo. Se diminuir a população de então, a pergunta para vocês é essa, entende? E esse debate, inclusive nos finais de semana, em família, né, dessas pessoas que, por exemplo, acreditam que não devam comer carne. Tudo está afetando, né, todas as partes, né, e as nossas profissões. Quem trabalha com ciências agrárias. Nisso tudo, PISA é uma alternativa, é uma solução para você, né? Porque, como tudo na vida, e
produção, né, existem variantes muito grandes. Imaginem que hoje se fala que a agricultura é a ovelha negra, né, do mundo, né? É responsável por grande parte das emissões, dos problemas, né? Eu não vou entrar nisso em detalhes, né? Mas eu posso dar um número para vocês que significa aquecimento global, né? Enquanto a 30% desses efeitos, enquanto os Estados Unidos representam 15%, enquanto a Europa representa 14% desse jogo todo, né, dos impactos totais, o Brasil representa 2,9% dessa história. Então, nós não somos do planeta no que diz respeito ao aquecimento global. E nós somos um país com vocação de produção de alimentos. E nós temos uma solução, né, para essas questões ambientais, para a produção de alimentos, e não somente para mitigar os efeitos ambientais, mas, de novo, recuperar passivos ambientais criados pela população urbana. E que via é essa? É a via da intensificação sustentável. Tecnicamente, por uma frase, essa é a minha escolha com essa citação. Sustentável significa a intensificação das funcionalidades dos processos naturais. O que nós estamos falando? Por exemplo, muito claro, ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes é um processo natural. É o que traz equilíbrio aos ecossistemas. Quando, então, agrícolas e não naturais, eles têm que ter essas funcionalidades. As técnicas de intensificação sustentável visam intensificar essas funcionalidades. Os ecossistemas agrícolas precisam ter essas funcionalidades. Quando elas não têm, quando elas não reciclam nutrientes, quando o nitrogênio, fósforo, potássio são perdidos do sistema ou exportados, tá, ou não ciclados, é isso que cria o que parte da poluição hoje é chamada no mundo. Problema de fósforo na Ásia, e por diante. Então, o PISA é reflexo dessa filosofia. O PISA é reflexo deste problema e ele é a solução que este grupo de pessoas acredita, né, e que hoje põe em prática no campo, em nível de produtor. Houve um momento em que isso foi uma construção teórica, né, e depois disso nós vencemos essa fase para colocar esta utopia inicial de um sistema de produção ou de sistemas de produção, quaisquer que sejam, de produção de alimentos, né, por um agrupamento de técnicas com aquela filosofia, né, de intensificação de funcionalidades, colocar isso no campo a serviço diferente de uma trajetória que vem acontecendo até agora, que são os monocultivos com altíssimos níveis de uso de insumos, altamente dependentes de insumos que foram importantes nessa trajetória pós-Revolução Verde, foram importantes, eles salvaram o mundo, né, no pós-guerra, mas hoje a gente sabe que tem uma série de consequências graves desse modelo de produção, né, e que a gente precisa ter alternativas a isso. O PISA é uma alternativa. Ele tem a lógica dos sistemas integrados, ele tem a lógica da exploração, ele tem a lógica da rotação de culturas, ele tem a lógica da
conservação da saúde do solo, ele tem a lógica do bem-estar animal, da produção, diminuição de... Ele tem a lógica de diminuição de uso de insumos pela ciclagem de nutrientes, aumento dos processos naturais, como, por exemplo, é o pastejo, pasto, no caso desses sistemas com produção animal. Ou seja, mimetizar a natureza em ambientes comerciais, usando, então, esses princípios de intensificação sustentável. Então, é isso. O produto PISA, né, entre 2007 e 2008, então, foi um produto dentro desse que estou contando para vocês, né, e que nós colocamos em prática, então, desde 2008, né, originado num simpósio, no primeiro simpósio internacional de integração que foi organizado em Curitiba, com o nascimento do projeto PISA e, mais recentemente, a partir de 2011, a escala em nível de produtor desse modelo de produção até os dias atuais, em particular agora com um novo ator nesse processo, que deu escala a isso, que é a parceria com o Senar e a Farsul, que, digamos assim, adotou esse modelo de produção, né, aportou recursos, organizou essa mediação entre os grupos de produtores, né, e os consultores técnicos e a universidade, num processo que hoje ultrapassa a mais de 2 unidades rurais que adotaram essa filosofia e empregaram em projetos de intervenção técnica que duram em torno de 4 anos e transformam o modelo produtivo que sempre foi. Aqui vocês têm a definição na gênese, na origem do PISA, que foi o documento do Ministério, e que fala da transformação do processo produtivo. E isso é o PISA, né, que a gente vem construindo, né, iniciando por unidades de difusão tecnológica, como esta aqui, que é uma pequena propriedade no sul do Brasil, de produtores de leite, né? Uma família que estava no modelo de produção típico desse, de intensificação por especialização com uso elevado de insumos, altamente dependente de silagem de concentrado, com baixa rentabilidade, custos, né? E uma família que trabalhava o tempo todo sem ter renda para si. Esse foi, dentre os diversos modelos que inicialmente foram espalhados no Brasil, que iam desde leite a corte, a cana-de-açúcar, a café, soja, milho, etc. Esse foi a unidade de difusão tecnológica com os maiores impactos naquele início, e aqui a gente remonta a 2008, 2010, né? E que posteriormente deram origem àquela entrada do SEBRAE e do Senar. Então, isso aqui é um exemplo para vocês do universo de produtores que a gente mais tem trabalhado atualmente com PISA, que são produtores, ordem de grandeza, com em torno de 20 hectares de total, menos de 15 hectares de área útil, e que tem uma diversidade importante dentro da pequena propriedade rural, aonde o leite
normalmente tem um destaque. Pela Itália, esse grupo já vem numa construção científica de muitos anos. Tá? Vamos dizer, esse grupo tem feito dever de casa do ponto de vista acadêmico, significando teses, significando dissertações de mestrado, significando artigos científicos em revistas de alto impacto, desempenho em nível de pós-graduação, etc. E que PISA representa uma continuidade dessa ciência até o campo. E um elemento importante nisso tudo é a Aliança CIPA, que é uma associação sem fins lucrativos, das quais fazem parte os grupos de pesquisa da URGS, aqui o AI da UFPR e da Federal de Rondonópolis, né, que se juntam com um mix, né, de tecnologias produzidas por esses grupos de pesquisa, né, que são levados a campo, ou seja, não é somente no ambiente, são levados a técnicos que são disponibilizados gratuitamente para os técnicos. Vocês hoje, se quiserem entrar no site da Aliança CIPA, vocês vão encontrar esses boletins lá de diferentes sistemas de produção, como, por exemplo, rotações com soja, rotações com arroz, né, com introdução de árvores, rotações de pasto com milho, sistemas com leite. Nós temos vários sistemas trabalhados e temos várias dessas proposições técnicas disponibilizadas. O PISA vai além disso, porque ele faz um arranjo técnico, científico, com a prática de campo, com a atuação de consultores e com o levar dessa filosofia a campo. Então, a partir de agora, eu vou descrever para vocês, né, o que é essa filosofia. Né? A partir de tudo isso tem uma fundamentação desses grupos de pesquisa, né, com protocolos experimentais de longo prazo que a Aliança CIPA mantém, entre elas, né, o NITA, que está dentro, o protocolo experimental que está dentro da Fazenda Experimental do Canguiri, aí em Pinhais, né, são todas essas técnicas que provêm, né, as bases do PISA e toda a filosofia. Então, a partir de agora, um pouco mais essa filosofia. Tá? Cientificamente, esses grupos trabalharam e que vão constituir esse caldo, né, esse mix de intervenções técnicas, o PISA, né, e que podem, enfim, da aula de hoje, que é mostrar para vocês, né, de um plano bastante geral, depois vocês vão entrar em aulas específicas de vários desses pontos que eu vou levantar agora, né, que serão discutidos em detalhe. Uma das filosofias importantes, né, é o que essas imagens aqui representam. Tá? É uma região perto de Porto Alegre, tá? Que ilustra esses sistemas altamente especializados, com alta dependência de insumos. Esse de arroz, né, extremamente vocês, ou seja, entre as lavouras de arroz, né, durante o inverno, elas ficam, como vocês estão vendo, descobertas, sendo preparadas, né, para nova produção de arroz, e isso significa, essencialmente, que essas áreas produzem uma única commodity por ano. Ok, modelo de produção, né? E nós, PISA, procuramos alternativas a isso, porque nós entendemos que
fazer mais. E se deve fazer mais. E entendemos que não se pode ter 1 hectare de terra o ano todo para produzir uma única commodity. Vocês têm uma área, uma região de produção de soja, da mais importante, que eu ilustro uma viagem entre Passo Fundo, que dá uns 30 minutos, mais ou menos, de carro, e durante todo esse percurso, nessas áreas que são soja no verão, você não encontra produção de grãos de inverno, nada. Solos, ok, mas não tem cerca, mas não tem nada indicando alguma produção. Se não tem produção de grãos de inverno, se não tem cercas, existe cobertura vegetal, mas provavelmente não existe produção de commodity, não existe produção de alimento. É um modelo de uma única commodity por ano, ou seja, grãos de soja. Nós entendemos que esses modelos não hoje, nem mesmo a cobertura de solo, ela se sustente, do ponto de vista filosófico. Isso a cobertura de solo, como vocês estão vendo aqui, é bom para o solo? Sem dúvida que é. Conservação de solo? Sem dúvida que é. E é recomendável para os sistemas de produção futuros, com uma demanda global de aumento de produção de alimentos sem aumentar as áreas. Isso se justifica? Não. Isto não se justifica mais. Convidando meus colegas, meus professores de solos e dessa filosofia da década de 60, 70, 80 e 90, hoje é preciso ir adiante. Esses solos precisam estar cobertos e precisam estar produzindo riqueza e alimento sem parar. Por que isso? Porque nós podemos. Porque o nosso ambiente permite. Esses são os sistemas, são um dos fundamentos dos sistemas que nós acreditamos e que depois eles vão gerar o PIS. Da esquerda desses sistemas de arroz, imaginem um sistema de arroz que ele não tem rotação de culturas, que ele tem um trabalho de solo brutal, como vocês estão vendo. Né? Existem registros de sistemas aqui por instituições de pesquisa que acompanham mais de 4.000 análises de solo anualmente, né, desses sistemas. Claramente que cada vez mais os níveis de adubação aumentam nessas áreas e cada vez mais os solos empobrecem, sejam eles com indicadores de matéria orgânica, sejam eles com indicadores de elementos como o potássio, principalmente. Eles não a longo prazo. À esquerda, e você usa esses elementos, você usa essa filosofia. Não, eu tenho alternativas para diversificar, porque eu preciso ciclar nutrientes, eu preciso usar as funcionalidades que os ecossistemas podem oferecer. Eu preciso ter diversidade, eu preciso cobrir o solo, mas eu também preciso produzir alimento o tempo todo. Essa alternativa, ela é representada por modelo de produção, aqui no meio. Só peço para que vocês olhem esse bem à esquerda, de puro arroz convencional, versus um sistema integrado, um princípio, um pilar do PISA, onde você passa a ter diversidade, porque diversidade é um atributo dos sistemas naturais. Essa diversidade que é representada por uma gramínea e uma leguminosa é arroz e soja. E no inverno, e tampouco fica somente coberto sem produzir nada, é azevém com produção animal. E vocês têm, numa média de 6 anos, o sistema
547 quilos de proteína digestível para consumo humano. Essa é a unidade comparativa que a gente propõe para que vocês entendam a lógica. Se você só produz arroz, a média de produção anual por hectare é de 47 quilos de alimento humano, enquanto sojas e vem no mesmo hectare produzem 913 quilos de alimento, num sistema que recicla, num sistema que mimetiza as naturezas, os processos naturais que incluem a herbivoria, a nutriência animal, a ciclagem de nutrientes entre componentes vegetais, e esse mix, essa proposição no mesmo hectare, 66% a mais de alimentos, né, respondendo, né, a esses problemas que nós quantificamos. Está aqui um sistema que responde a essa demanda global no mesmo hectare. Então, isso é o que a gente chama de intensificação sustentável. Esse é um exemplo, né? Existem vários outros. Vários conceitos, né? Porque uma coisa é plantio direto, isso é uma técnica. Rotação de culturas, isso é uma técnica. Agora, isso tem que virar sistema de produção. Para isso, é importante e necessário planejar o sistema, organizar a aplicação dessas intervenções técnicas, organizar isso no tempo e no espaço. E aí a gente começa a estar falando num nível de a necessidade, então, de vou reencontrar o meu cursor aqui, de um planejamento espaço-temporal. Então, isso é um trabalho de consultoria, trabalho técnico de vocês, né, para imaginar essas rotações e essa ocupação no tempo e no espaço, né? A construção do solo, essa recuperação, particularmente em estoques de nitrogênio, a ciclagem desses nutrientes, né, o uso de plantio diretos. Pasmem, mas ainda existe bastante propriedade rural que ainda não existe na sua produção, né? A lógica do PISA, dos sistemas integrados, é diversificação e não monocultivos. Os seus impactos positivos sobre a saúde do solo, sobre questões relacionadas a plantas invasoras, a pragas, etc. Nós introduzimos como pastoreio rotativo, que vocês vão ter aulas, ou semi-confinamento, ou suplementação, né? Se apregoa, né, o uso de dietas, cálculos de ração, que signifiquem minimização de uso de ingredientes que venham a competir com a alimentação humana, cálculos de ração que minimizem isso. Importante dizer, né, não somos contra confinamento, não somos contra ração, ninguém aqui é somente amante de pasto, não é questão de uma propriedade do ponto de vista das suas funcionalidades naturais, diminuir custo, né, e jogar esse jogo da alimentação humana. É importante que milho, soja não devessem ser usados na alimentação animal. E muito bem, que é transformar celulose em proteína digerível para consumo humano, celulose itens que os humanos são incapazes de aproveitar diretamente. Então, esse é o princípio básico. E tipos de minimização, né, de impacto de economia circular,
implementação de controles gerenciais. Então, veja, nós estamos falando em nível de sistema, em nível de propriedade, né? De uma família, né? De uma empresa familiar, ou de uma empresa. Tudo está dentro de respeito a leis econômicas. Ninguém, como consultores, um dos grandes é implementar esses controles gerenciais, porque eles praticamente não existem nas propriedades rurais. E, embora nós optemos no PISA por intervenções técnicas que signifiquem pouca imobilização de recursos, compra de, inicialmente, pelo menos, né? Custos com isso, né? Custos de caixa dessas propriedades e, estrategicamente, planejar a implementação dessas técnicas. A partir do zero, porque sentimento de que não estão ganhando dinheiro, mas fora isso eles não têm normalmente nenhum controle. E o resultado disso tudo, eu vou mostrar isso com uma das técnicas dentro dos ambientes de produção de leite. Eu vou falar muito do leite porque o PISA é aplicado muito a leite, tá? Mas eu vou ilustrar isso com uma técnica, por exemplo, que é difundida, inclusive no Paraná, segundo a qual os sistemas para eficiência, para que eles se propõem uma série de piqueteamentos, multipiqueteamentos da propriedade, uso ativo, né, pelos animais e controle do pasto com roçadas, pós-saída, retirada de fezes das áreas, tudo procurando aumentar a eficiência de uso do pasto, melhorar o uso do pasto, trabalho de maior peso de compromisso da família que já não aguenta mais trabalhar. 7 dias, 24 horas por dia. Isso tudo, o PISA, nada disso, não adianta ser bonito do ponto de vista ambiental, né? Aumentar os estoques de carbono, isso tudo, se não houver um aumento das famílias. Não adianta nada disso. Então, isso tudo tem que vir, tem que confluir, né, para um aumento de renda, porque ninguém trabalha de graça. As ações são espirituais, mas também são materiais. Isso é muito importante, inclusive, para a sucessão familiar. Porque hoje os jovens abandonam porque não querem essa vida que os pais têm. Os pais começam a trabalhar com o PISA, entre outras coisas, eu vou ilustrar agora do que eu falei recentemente, é reorganizar esse trabalho e dividir o trabalho por unidade de produto dentro da propriedade. Ter mais tempo. Ter mais tempo. Renda. Isso significa família feliz e com realização material. E quando um filho que antes sentava numa mesa e ouvia os pais só reclamando de preço disso, preço daquilo, que não sobra tempo e que estão trabalhando feito louco e não sobra dinheiro, quando na mesma mesa de almoço eles veem os pais diferentes depois do PISA, ao longo do PISA, aquela carga de trabalho não judia como judia o produtor, o esposo, a esposa, vem resultado naquilo, começa a sobrar dinheiro, começa
começa a mudar a estrutura, começa por uma troca de vereador, passa por uma troca de trator, passa por uma compra de carro, o filho começa a ver aquilo e começa a reconsiderar, né, aquela possibilidade. Não, esse tipo de vida, isso me interessa. Então, há que se ter renda e empoderamento. Eu vou mostrar isso ao longo da minha apresentação, com fortes impactos, inclusive sobre o processo de sucessão. E quem quer? E o que é bom, todo mundo quer. É simples assim. Bota uma internet. Tem isso nas propriedades, isso chega lá, né? Com mais todo o resto. Para que ir para a cidade? Do que eles ganham no PISA. Isso eu vou mostrar para vocês. Então, o PISA tem uma organização, uma metodologia no campo, e ele tem um respaldo de uma filosofia de vários grupos de pesquisa que trabalham baseados na natureza. Quando no temas que envolvem árvores, que envolvem cultivos de grãos em rotação, de gramíneas, de leguminosas, que tem animais pastejando, isso é uma representação. Isso é uma representação, obviamente, né, em muito menor escala, da natureza, dos processos que geram, né, os fluxos de sistemas. Tanto é que uma das coisas que mais acontece quando a gente começa a trabalhar dessa forma são os impactos sobre a parte biológica do solo. Quando você começa a avaliar, né, a atividade dessa microbiota, a amplitude dessa microbiota, a mesofauna também, a natureza dessa fauna e dessa microbiota, a diversidade dela, tudo isso é afetado positivamente, que nós vamos chamar assim, para fazer um resumo disso, de saúde do solo, a recuperação da saúde do solo, que vinha de sistemas trabalhados excessivamente do solo, com muito pouca diversidade e com muito pouca saúde para esse solo. Em diferentes índices que vocês quiserem. Esses da biologia, eles são muito reveladores. Às vezes, uns simples como matéria orgânica também são muito reveladores dessa pobreza. Como eu falei, isso eu vou falar para sistemas de leite, mas isso significa cortes, etc. Né? Um outro pilar filosófico que nós trabalhamos é o no seguinte sentido, né? Não é de pasto. O que eu falo de usar máximo é ter o máximo de pasto numa dieta de animais que vão produzir carne, leite, lã, etc. Isso está ilustrado por esse gráfico aqui de vários sistemas de produção, né, que começam aqui pelos Estados Unidos, passam pelos países europeus e vão em direção à Austrália e Nova Zelândia, né, que obviamente aí são sistemas, né, com muito pouco uso de pasto, até porque eles não podem, que usam bastante pasto na dieta dos animais, e a queda no custo dessa dieta na medida que aumenta a contribuição do pasto. Os nossos sistemas, eles podem ter confinamento, eles podem ter eles podem ter tudo, mas nós tentamos potencializar o que for possível no sistema da contribuição do pasto na dieta. Porque com isso diminuímos, né, o custo e diminuímos o impacto ambiental. Porque pasto sequestra carbono. Confinamento não sequestra carbono.
de suplemento não sequestra carbono. Pasto sequestra carbono. E, além disso, ele é mais barato. Se não bastasse isso tudo, nós estamos num lugar do mundo privilegiado, que é onde se pode mais produzir no mundo todo. Aqui vocês têm uma escala do potencial de produção de biomassa e da oferta de recursos tróficos em nível global. Isso, em outras palavras, é o potencial, juntando solo, juntando interceptação, juntando precipitação, né? Nós estamos na região para executar essa filosofia. Então, o pasto, ele é fundamental nos sistemas que a gente trabalha. A gente quer que ele rode, que ele ajude as lavouras de arroz, que ele ajude as lavouras de soja. A gente quer que ele ajude na diminuição de custo da produção de leite, a gente quer que ajude a carne no aumento de índices produtivos da produção de carne, porque nós temos todos os elementos disso. Tem vários países do mundo, por isso tem esses sistemas de produção. Agora, não caiam, vocês como técnicos, minha sugestão, é o meu primeiro conselho de hoje. Não caiam no paradigma de que sistemas como confinados, como compost barn, como outros, não caiam no paradigma de que isso se equivalha à intensificação. Que isso se equivale a de produção top. Que isso equivale a top tecnológico. Pelo contrário, é decorrente desses sistemas que não tem outra solução e são sistemas simplificados. Eles têm a razão. No Brasil, vocês vão encontrar alguns locais. E para um técnico, você jamais tem o seu trabalho como se fosse a torcida de uma... eu sou disso e não sou daquilo. Existem sistemas de produção, é como se fossem cartas de baralho. Tá? Tem alguns lugares que eles são mais justificáveis e outros não. Mas acontece muito hoje em vários sistemas que endeusam para falar de coisas como agricultura de precisão, como equipamentos, certo? Acima da filosofia do sistema de produção, da alma de produção. Isso são ferramentas. Você pode ter um mega trator que anda sozinho, vai estar errado se você não der as instruções corretas, se você não tiver... Bonito, você vai numa feira, aquilo enche a boca, isso é comércio. Atentem-se aos processos e não aos equipamentos. Embora seja bonito ver um drone rodando e falando um monte de coisa, talvez até que vocês tenham que usar isso como uma ferramenta profissional para não estar fora do mercado. Mas sejam inteligentes e não pensem que isso é Não, isso é a ferramenta. Então, não olhem em sistemas vaca, certo? Que ela entra sozinha e tira leite e sai sozinha, como se isso fosse um top tecnológico.
Isso. Então, se eu morasse, né, na Groenlândia, no Canadá, né, bom, esse é um contexto que justifica esses sistemas. Mas nós, essas justificativas não existem aqui. E na filosofia de explorar de forma inteligente, né, o que a natureza nos oferece, em propor soluções tecnológicas baseadas na natureza, em potencializar as funcionalidades dos ecossistemas, essa é a nossa vocação, é o que está aí. Energia solar em alimento. Essa é a nossa vocação. Filosofia. Quando a gente trabalha com dieta dos animais, né, hoje, isso aqui é um dado interessante para vocês terem uma ideia, né? Eles hoje competem com a alimentação de 14% daquilo que eles consomem. Em 86% das situações, não. Por quê? Porque isso é, essencialmente, o mundo da pecuária de corte não está fazendo essa competição. O que é o mundo da pecuária de corte? Metade é Índia, metade é Brasil, da metade da população de ruminantes domésticos do mundo. Tá? Esses sistemas não consomem grãos competidores da natureza humana. Eles comem, particularmente na Índia. Agora, a pecuária de leite, sim. Então, quando a gente trabalha com pecuária, e pensar em dietas que signifiquem minimização de uso desses itens. Tanto para leite quanto para corte, que signifiquem minimização de impactos. Aqui está ilustrado à esquerda produção de leite, metas, né, de produção de... Aqui eu fiz uma... E vocês têm aqui pontos de emissão, que a gente chama de eficiência de emissão, que é a emissão em CO2 equivalente. Então, aqui está tudo colocado em equivalente CO2 corrigido por proteína e gordura, e ilustra, né, o quanto que vacas das médias brasileiras, né, significam alta de leite, e aqui as metas do PISA, a partir de 3 por lactação, significando, então, uma meta objetiva de minimização de emissão de gás de efeito estufa por unidade produzido. 3.000 litros de leite por lactação em produção e 700 gramas por dia, no caso de pecuária de corte, animais em crescimento, 120 gramas por dia em ganho de peso de cordeiros ou borregas, ovinos em crescimento, da mesma forma, minimizando, só que aqui dano desempenho animal. A esquerda é um trabalho da FAO, a direita é um trabalho do nosso definindo, então, essas metas que a gente busca com o pastoreio rotatino, né, atingir, para saber que a partir, o que quer que seja ganho a partir desses pontos, né, ele não afeta praticamente mais a intensidade de metano. Ou seja, se você trabalha com confinamento, ganhando um dia, ou se você trabalha com pasto, ganhando 700, a partir de 700 gramas por dia, do ponto de vista de emissão de metano por unidade de ganho de peso adquirido, né,
isso é praticamente igual. E sim, pastos que estão abaixo, eles são pastos que são problemáticos, emissores, né? Sistemas de produção que estão abaixo, a gente tem que recuperar. O rotatino, nesses sistemas, então, eu vou falar rapidamente sobre ele, depois a gente vai ter uma aula específica sobre ele, é uma das soluções tecnológicas que estão dentro, né, dos grupos de pesquisa da Aliança CIPA. Né, os grupos de pesquisa que hoje são oportunizados para se trabalhar. Envolvem, então, pastos e produção pequena, seja leite, seja corte, uma proposta, um conceito, né, de manejo para minimizar o tempo necessário para adquirir alimento para os animais em pastejo. Né? Enquanto as propostas que hoje predominam manejo do pasto sempre focadas, seja pela interceptação luminosa, seja pelo descanso visando acúmulo de reservas de carboidrato, seja pela área, seja pelo manejo da gênese das folhas, né? Intervalos de descanso, etc. O rotatino ele muda essa perspectiva de olhar para a vegetação para definir manejo para o animal. A gente muda isso e transforma a visão para o animal, perguntando para ele, né? Nós temos alternativas para essas perguntas aos animais, mas aí é um exemplo de soluções baseadas na natureza, né, focando o comportamento animal, o comportamento ingestivo, porque o que se monta em ambientes aquilo que as pessoas acham que eles têm que comer dentro de um princípio de eficiência de colheita que os homens, as pessoas, e que nada disso o animal foi perguntado se era para ser assim, se ele gosta disso, se ele são forçados. Isso é muito comum, por exemplo, em pastoreio rotativo, onde os animais têm o período de ocupação na faixa determinado pelo uso quase que completo do bem aproveitado. Né? Então, os animais são forçados a consumir aquilo que eles normalmente não gostariam, e sempre que se força alguém que ele não gostaria, né? E consequências você já pode imaginar que dificilmente elas são boas, né? Quando você é obrigado. Agora, quando você entra num buffet e só te dão um prato para você escolher à vontade, né? E segundo aquilo que você, como, né, pessoa, né, ou como animal, né, dentro de um buffet rico, você escolhe aquilo que você mais goste, né? O resultado, obviamente, No caso dos sistemas leiteiros, né, se não bastasse do homem, né, que quer forçar os animais a comerem tudo para não perder pasto, para não perder alimento, né, se não bastasse, no caso dos sistemas leiteiros, há um problema, que é como eu tinha me referido ao pastoreio rotatino. Ele é um minimizador de tempo. E uma vaca de leite é um animal que mais tem problema de tempo de todos os sistemas de produção de ruminantes. Por quê? Porque, diferentemente do sistema de corte, ainda inventa uma tal de ordenha, que ela tem que sair do pasto e ir para um processo, né, de retirada de leite, né, uma vez ou, comumente, 2 vezes por dia. E esses tempos, então, que ele está fora do pasto, são tempos que os animais possibilitados de adquirir nutrientes do pasto. Não bastasse isso, genético, a gente cria uma demanda que não era a demanda original dessas, bastante elevada,
para nutrientes, né? E os pastos que já são mal conduzidos, né? Além disso, a soma disso no ambiente comercial se torna incompatível para todo esse processo. Então, a renda, que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né? É o equívoco antrópico tremendo de dizer que pasto não produz leite. A gente faz tudo no ambiente comercial justamente para os animais não ingerirem a quantidade de pasto que precisariam. Porque a gente interrompe os tempos, aumenta a demanda, tornando incompatível todo esse processo. Para dar números para vocês, produzindo aí 30 litros de leite, 35 litros de leite por dia, nessa faixa de potencial genético, né? No freestall, ela resolve a sua alimentação com alimentos, né, altamente densos, do ponto de vista de nutrientes, né, e facilmente pacíficos, né? Ele resolve essa questão de dizer um pasto, o mesmo animal genético, ele vai precisar de mais de 500 minutos. E não é 500 minutos no pasto, é 500 minutos de alimentação, que normalmente é interrompido por tempos de ruminação, por tempos de descanso, em refeições dentro do pasto. Então, alimentar a partir... Mas esse é o alimento natural desses animais. Esse é o alimento barato. Esse é o alimento que está dentro do ambiente que nós temos vocação. E ele tem uma pegada ambiental maior. E ele tem um custo maior. E ele tem uma vulnerabilidade maior. Vulnerabilidade em relação a preços, vulnerabilidade em relação à quantidade de dinheiro imobilizada nessas instituições. E, além disso, coisas do tipo, como eu vi no Rio Grande do Sul, as pessoas que não comprar cama para os compostos baixos propriedades. Ou pequenos, né? Todo mundo só conta a parte boa, a parte ruim ninguém fala para você. Da indisponibilidade de peças e de técnicos quando dá um problema. Que é como você computador que de repente apaga. Esse computador está lá. Então, um pouco cansativo, Aníbal. Não sei. Ele está falhando, mas assim, a gente está conseguindo acompanhar. Não, bastante, que eu estou perguntando se já não está cansativo, se não é um momento de fazer um intervalo, alguma coisa assim. A turma fez um intervalo às 9h, aí vamos ver aí se precisa dar uma paradinha ou vamos tocar. Eu acho que nós temos um tempo aí até 11h30. Eu não sei como é que está a possibilidade de tu concluir. Se a gente parar, não vai atrapalhar. Como é que tu vê isso? Eu tô na metade da apresentação. Tá. Daria uns 5 minutinhos, até daria para... Eu vou um pouquinho mais adiante, então. Tá. Mais 10 minutos. Aí Daí tem uma outra etapa. Ótimo. Aí a gente dá uns 5 minutinhos, que o banheiro é bem do lado aqui. Tá. Deixa eu ver se eu estou no meu roteador. Pode interromper a apresentação. Ok. Falou que tá. Não.
a velocidade. Não é aqui. Então, mostrar esse falar da filosofia do rotatismo. Disso nesses sistemas que a gente trabalha para poder minimizar ou para potencializar a ingestão de nutrientes dos animais nesses sistemas de produção de ruminantes, né? O impacto do rotatino sobre isso. Essa foto ilustra o que uma vaca tem que comer para produzir 25 litros de leite num dia de produção. Dentro dessa, tá? Os pastos, obviamente, têm que ser de altíssima qualidade, com digestibilidade elevada, etc. Tudo isso, né? E as vacas, para atingir essa demanda que elas têm, teriam que colher esse montante que está na frente dela ao longo de um dia de pastejo, ao longo de um dia onde ela colhe gramas de grama em grama a cada bocado. Gramas a gramas. Ela tem que montar 19 quilos de matéria seca, né? Isso dá mais de... dependendo, né, do teor de matéria seca, mais de 80 quilos de matéria verde, né, na frente dela, colher grama em grama para montar isso dentro do rumen ao longo do dia. Muito bem. À esquerda, nessas duas tabelas, aqui tem o manejo tradicional de um pasto num sistema leiteiro, um Tifton 85, períodos de descanso aí de 3 semanas, entradas com 30 centímetros de altura do pasto, depois desse descanso, né? E se tenta comer muito bem as folhas, né? Deixando resíduos de 10 centímetros. Nós medimos, né? Quanto que... a gente tem técnicas, né? Dentro da academia para medir isso. Então, isso significa uma média de 0,625 gramas de matéria seca por bocado. E agora aqui é uma simulação hipotética. Se os animais comessem neste ritmo, né, ao longo de um dia de pastejo. Por que é hipotético? Porque aqui, nessa simulação, os animais não param de comer nunca. E nesse ritmo de ingestão, com esse pasto, com essa altura de entrada, essa altura de saída, que representa alguém que maneja o pasto para dar descanso, para acumular o máximo de pasto possível, e quando põe o gado, que o gado coma bem. A representação dessa filosofia significa uma taxa de seca por hora, e se o animal começar durante 10 horas, ele teria 15 quilos de pasto ingerido, dos 19 que ele precisa. Então, obviamente que num dia normal, né, numa situação real de pastejo, ela vai estar muito aquém disso, e é aí que o pasto não produz, e é aí que o que está faltando entra como silagem concentrado. E é aí que se produz sistemas de produção que acabam sendo fundamentalmente baseados em silagem concentrada.
E a vaca vai ao contrário, ela vai pegar o resto que falta de silagem concentrado no pasto. Ordem de grandeza são sistemas que o pasto contribui com menos de 30% dos nutrientes ingeridos pelos animais. À direita, vocês têm metas de manejo definidas pelo pastoreio rotativo. Elas foram definidas, a entrada de 20 centímetros não foi definido pelo acúmulo de pasto, pela área foliar, pela massa, nada disso. Ele foi definido para maximizar a gestão por bocado, por unidade de tempo em pastejo. Se chega a 1 grama de matéria seca, ao invés de 0,6, e para que isso pode ser inferior a 12 centímetros. Aqui, então, tem uma colheita de apenas 8 centímetros versus uma colheita de 20 centímetros aqui. Se você faz essa de estrutura de pasto, onde os animais estão consumindo como eles disseram por experimentação, olhando para os animais, deixando eles definirem as metas. Quando você aplica isso no sistema de comercial, que é traduzido em entrada com 20 e saída com 12, a taxa de ingestão na mesma simulação quase dobra. De 8 horas de atingir aquilo que os animais necessitam. E, portanto, vejam, isso é o mesmo passo, é Tifton 85, os dados são reais de ingestão por unidade de tempo. O que não é real é considerar esta taxa multiplicada por um tempo de pastejo que não tem paradas, mas isso ilustra, eu fiz dessa forma, pedagogicamente, para ilustrar para vocês a diferença de um mesmo pasto com a mesmo investimento e tudo mais. Você permite os animais atingirem os seus requerimentos e no outro é impossível para os animais atingirem os seus requerimentos. Na esquerda, vocês têm um sistema que depende de silagem concentrada. À direita, vocês têm um sistema que é complementado por uma baixa necessidade de silagem concentrada. Isso é o PISA. Eu tenho vários, eu vou na aula de Rotatino, eu vou apresentar dados de ganho de peso, de experimentação e tudo mais. Como eu tenho essa apresentação focada para leite, eu vou apresentar esse estudo, que foi uma dissertação de mestrado no Uruguai, e lá foi muito interessante, porque à direita vocês têm o que eles chamam de manejo INEA, Instituto Nacional de Investigação Agropecuária. É o top de manejo dos uruguaios, que são muito bons em manejo de pastagem, né? Mas que trabalham nessa lógica, que é uma lógica mundial, né? De olhar bastante para o pasto e definir períodos de descanso, pontos de entrada e de saída, segundo esse conceito de, vamos chamar mais vegetal, né? E ele está à direita. E ele foi testado com o Rotatino, né? Que está à esquerda, que quase sempre nessa comparação significa um ponto de entrada mais baixo e um ponto de saída mais alto. Isso representa, aqui vocês estão vendo os resíduos à direita e à esquerda, de um animal que já não tem muita escolha e comeu tudo, porque tem que comer tudo, e à esquerda um animal que sempre tem o que escolher a todo momento, e quando ele sai, deixa muita coisa dessas folhas para trás, sem dúvida, né? Então, à esquerda você tem 5 ciclos de pastoreio contra 2 ciclos, logicamente, porque à direita você tem um descanso maior. Está aqui os 30, um pouco mais de um mês de intervalo versus 16 dias, né? E à esquerda você tem um consumo, né, de 2 quilos a mais de matéria seca, 16,3 quilos versus 14 quilos no modelo top INEA, e uma produção de leite, né, 5 litros de leite a mais, no Rotatino versus o modelo top INEA. Então, isso aqui não é a média, né? Isso aqui não é aquela parte errada, né, que o pessoal faz. Isso aqui é o top, né, do modelo, mostrando, então, do que é capaz o Rotatino.
vindo de experimentação com ovinos, agora essa ilustração, eu tenho se a gente vai fazer uma pausa. Então, eu peço que vamos assim, faça um reforço de atenção para eu agora poder demonstrar para vocês que o Rotatino não é somente produzir mais, né? Não é somente ser mais eficiente do ponto de vista animal, mas também é mais bem-estar animal e menos impacto ambiental. À esquerda você tem o Rotatino, à direita você tem o manejo tradicional, né? Aqui no caso agora são altas alturas que é a Zevem, em pastejo com cordeiros, né? Versus as alturas animais, altura de 8 e 11 centímetros, né? E aí as comparações, né, da composição química, né, da dieta dos é pior quando ele é voltado para acumular pasto nos períodos de descanso e quando os animais são colocados para aproveitar bem o pasto durante o período de ocupação, né? Então, a composição química da dieta ingerida é melhor e isso tem impacto sobre as emissões de metano, né? Significando metano individual, né, é maior no Rotatino porque ele consome mais alimentos, né? Mas ele é de melhor em matéria orgânica digestiva, energia metabólica. E isso significa, então, né, que quando você traduz isso em emissão de metano por hectare e por unidade de ganho de peso, no sistema convencional, bem mais metano por hectare, e você produz bem mais de ganho de peso. Individualmente, os animais produzem mais, mas eles produzem menos por unidade de ganho de peso, que é o que você ser mais eficiente, né, do ponto de vista dos impactos ambientais quando você trabalha com pastoreio rotatino, que é um dos pilares, então, do PISA. E resultados bem recentes, eu nessa apresentação que eu faço do PISA, eu coloco bastante ênfase no rotatino pelo fato dessa apresentação estar pautada em sistemas leiteiros, né? E é por conta disso, então, que a gente apresenta esses resultados. E esses últimos aqui, que são bastante recentes, na Frontier, mostrando, então, que esses sistemas que são convencionais, que os animais são obrigados a consumir aquilo que eles não querem, né? Existem indicadores de estresse que mostram que os animais se sentem pior, né? Se sentem mais estressados, têm menor bem-estar, quando eles são obrigados a comer aquilo que eles não querem, né? O que é uma questão, eu diria assim, óbvia, mas ninguém tinha mostrado isso com números, né? O quanto isso significa estresse, né? Pelo fato de ser obrigado a comer, né? E isso, neste caso aqui, ilustrado pela relação neutrófilo-linfócito desses exames sanguíneos. Então, para concluir, né, o rotatino, então, ele significa, contrariamente ao e uma alta intensidade de folha nos sistemas comerciais. Aqui, então, eu vou ilustrar as diferenças das proposições de intervenção tecnológica quando se fala em manejo de pastagem. Vou mostrar isso numa comparação intensidade de desfoliação entendido como o intervalo de tempo entre duas desfolhas sucessivas da mesma planta. Isso que eu acabei de dizer, e a intensidade entendido como a quantidade de tecido vegetal retirado a cada pastejo. Então, comumente, a gente fala com passos de alta intensidade e alta frequência, e muitas vezes a gente dá solução em dar descanso para os passos.
muitas vezes a divisão, né? Ou frequentemente a proposição da divisão dos passos e a manipulação do período de descanso em situações de pastoreio rotativo, onde continua a alta intensidade de uso pelo fato dos animais, existe uma de se dar descanso. Então, essa situação comum, vocês vão ver isso como o nome de Voisin, de pastoreio regenerativo, de pastoreio ultradenso, de rotativo, etc, etc, etc. Tá? É o conjunto das que são faladas, eles estão nesse quadrante de alta intensidade e baixa frequência. Né? Aqui, inexistente é uma situação que justamente é inexistente em ambientes comerciais, que isso é mais de ambientes de conservação, de áreas de proteção, onde os animais são usados somente para diminuir a biomassa, para evitar fogo, né, e outros. E aqui o Rotino o classifica como disruptivo porque ele está num quadrante que ninguém pensava em trabalhar antes, que é um quadrante de baixa intensidade, ou seja, usar pouco passo, quer dizer, nunca ninguém... Isso vai contra o que todo mundo sempre pensou e imaginou, olhando para a planta, né? E alta frequência. Outra coisa, precisa dar descanso para os passos. Todo mundo tenta dar descanso para os passos, o Rotatino não, ele vai no sentido contrário. E, portanto, ele está nessa dimensão, nesse quadrante aqui de alta frequência e baixa intensidade, né? Que não havia sido explorado antes do ponto de vista... Daí que o Aníbal brinca aí com esse prêmio Nobel, né? Simplesmente porque, ao olhar para a planta, nunca ninguém olhou para esse quadrante, e ao olhar para os animais, a gente caiu nesse quadrante, não buscou ele, a gente caiu porque foi uma definição dos animais, né? E quando a gente projeta isso do ponto de vista vegetal, né, do ponto de entrada e ponto de saída dos animais, o que o Rotatino é um posicionamento dentro dessa curva sigmoide bastante diferente. Tá? Então, isso eu também gosto e, na verdade, montei esse slide, essa lâmina, também para diferenciar. Muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas não conseguem entender, e é comum, porque a gente não vai ser, às vezes, em 40 minutos, uma hora de apresentação, uma palestra, mesmo uma palestra de Rotatino, que as pessoas vão necessariamente entender exatamente quais são as diferenças da proposição em relação àquilo que já existe. Então, isso a gente fez justamente com essa proposta. Bom, acho que chego naquele ponto que eu havia falado. Aníbal, deixa eu ver se eu consigo agora. A gente pode fazer uma sessão, se alguém quiser perguntar alguma coisa, uma sessão de perguntas para não acumular, enfim. Eu acho que aí o pessoal, quem precisar sair no banheiro, aproveita agora, e quem quiser já aproveita para fazer algum questionamento, né, sobre o que foi apresentado. Então, fique à vontade aí. Se quiser correr no banheiro aí, enquanto o Paulo aguarda uns 5 minutos aí, para a gente ir tirando alguma dúvida. Tá na escuta, Paulo? Sim, eu não estou aparecendo aí? Eu parei a tela? Não, a imagem, não, só está o PC. Não está aparecendo. Talvez. Agora tu tirou lá a apresentação e agora sim, agora tá ok. Eu tirei a câmera aqui porque a conexão tá dando algumas falhas, né? Tá dando para entender, mas ele tá no limite assim de às vezes dar uns cortes na fala, mas tá fluindo. E eu tinha colocado aqui para gravar, deixa eu parar a gravação, porque